boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria e reverência à espiritualidade desta casa que nós agradecemos a oportunidade sempre do estudo que tanto nos enriquece e da possibilidade de compartilhar com todos dos dois planos da vida essas reflexões tão importantes para a nossa jornada, para a nossa caminhada, aonde nós devemos ter esse olhar amoroso e de gratidão a essa espiritualidade amiga e benfeitora, aonde são a representação viva do amor de Jesus por nós aqui nesta casa. O estudo de hoje, que vai nos falar sobre essa aliança da ciência e da religião, é um estudo aqui que nós buscamos todo esse material, todo esse nosso escrito que aqui se encontra, não é de autoria própria, mas sim retirado da literatura espírita, como vamos ver aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar com o capítulo 1 do item 8, e também do Livro dos Espíritos, Revista Espírita, o livro Consolador, que é uma psicografia do nosso querido Chico, que Emmanuel vem nos trazer uma série de esclarecimentos. Também buscamos alguns itens aqui que se encaixam perfeitamente nessas reflexões que a espiritualidade, então, nos apresenta nesse momento. É de muita importância nós compreendermos isso, porque hoje, na atualidade, em pleno século XXI, nós ainda vivemos, presenciamos essa separação da ciência e da religião. E isto é muito triste para nós em humanidade, porque isso interfere diretamente no progresso do planeta. Não o impede, que jamais vamos impedir o progresso do planeta, porque é uma lei de Deus, mas nós atrasamos. Ficamos um período mais longo, caminhando em trajetórias ainda com dificuldades, porque ainda não buscamos compreender cientificamente e religiosamente os ensinos e as luzes do Mestre Jesus para todos nós. E quando eles nos dão esse título, a aliança da ciência e da religião, é justamente isto. É uma aliança. Tem que haver uma concordância, uma assimilação, tem que haver toda uma caminhada em união. Tudo que esta aliança possa representar para cada um de nós, ela também tem essa representatividade juntamente entre ciência e religião, comungarem o mesmo ideal. Por quê? Porque tudo isto foi criado e nos é criado pelo mesmo princípio. Tudo é criado pelo mesmo princípio, que é Deus. Então, se Deus ele criou a religião, Deus criou a ciência, permite-nos assim estarmos aqui, era para estarem unidas e não aqui se contradizendo. E a espiritualidade nos inicia, nos falando a respeito da ciência e da religião, já unindo, fazendo essa aliança, nos dizendo: são duas alavancas da inteligência humana. Ou seja, ciência e religião se convergem no mesmo princípio, no mesmo ideal. É nós utilizarmos a nossa inteligência, a nossa capacidade, nos dada por Deus desde que fomos criados, a inteligência, para utilizarmos em prol de quê? Da ciência, que é a busca sempre do conhecimento, e da religião, que é essa ligação, essa vivência com um plano maior, é esse sentimento de religiosidade da qual a nossa humanidade precisa tanto. E o Espiritismo, ele fornece o quê? Ele fornece essa chave, porque houve uma ruptura no decorrer da nossa história, e essa ruptura, ela foi fortemente alcançada, infelizmente, da Idade Média para cá. E havendo essa ruptura, vamos dizer assim, se abriu um grande abismo entre ciência e religião. Ou seja, podemos se interpretar como se fosse uma grande porta
que foi fechada entre ambos os lados. E o Espiritismo, ele é esta chave. Porque ele vai fazer o quê? O Espiritismo para com todos nós em humanidade. Ele vai nos explicar a relação existente entre a alma e o corpo físico. Ou seja, o que é espiritual e o que é físico. E vai provar que um reage incessantemente sobre o outro. Vai provar isso para nós. Que a ciência, ela trabalha com essas informações de evidências e provas. E a doutrina espírita nos traz tudo isso a respeito da ciência espírita. Abre-se assim uma nova senda para a ciência, a nossa ciência materialista. Como lhe mostrar a verdadeira causa de certas enfermidades e facultar-lhe os meios de a combater. Então, essas enfermidades que todos nós temos, em qualquer grau psíquico ou físico, ela tem uma causa. Essas enfermidades são o efeito das nossas procedências e escolhas como almas imortais. Então essa relação de escolhas, de atitudes, da mente ainda doente, psiquicamente falando, ela vai ocasionar o quê? Enfermidades no perispírito, que é o quê? A ciência espírita. O espiritismo, com sua ciência, nos revela o nosso corpo espiritual, ao qual nós ouvimos tantas vezes até os próprios egípcios falando a respeito desse corpo espiritual, mas que até então a humanidade não o entendia muito bem, criando muitas superstições e muitas ideias falsas. Mas aí a doutrina vem agora firmar, nos dar esta base dessa ciência espírita sólida, nos direcionando então a nossa mente a esse raciocínio, é buscar o raciocínio, para ser apreendido então em todo o sentido oculto de algumas palavras de Jesus. Olha que interessante isso que a espiritualidade nos fala. Esse sentido oculto das mensagens de Jesus, era necessário o quê? Uma maturidade da nossa humanidade. Precisava haver esse amadurecimento. E ele necessitava desses conhecimentos, esses novos conhecimentos, que trouxessem então a chave indispensável, ideias novas, que podiam então assim surgir no campo da terra, no campo físico, para que nós pudéssemos então começar a buscar verdadeiramente os ensinos de Jesus, alcançando então um certo grau de madureza da humanidade. A ciência tinha então de descobrir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias, importava, pois, dar à ciência esse tempo para progredir. E houve esse progresso no campo científico. Por mais truncado que tenha sido, quase tentado em ser impedido, como nós falamos aqui, por um olhar ainda equivocado no campo da religião, religioso, quando ele dominava o planeta, tentaram impedir essa ciência. Mas como falamos aqui de início, que a espiritualidade já havia nos informado isto, o progresso é inevitável. Podemos atrasar, mas impedir jamais. E aconteceu isso com a nossa ciência. Mas chegou-se o tempo. E antes mesmo de Kardec nos trazer todas essas informações da doutrina espírita, toda essa riqueza, o que houve então no nosso planeta? A era do iluminismo. Foi necessário muitas descobertas científicas, como o próprio microscópio, descobrindo o mundo pequenino, como a descoberta mesmo do telefone, dessa possibilidade de comunicação entre os continentes, para que pudesse depois a espiritualidade, quando nos desenvolve, por exemplo, a questão do pensamento, que viaja em todo o universo, eles fazem analogias, por exemplo, para nos explicar, como esta do telefone. Se aqui no mundo físico é possível pegar o telefone aqui agora e ligar para o Japão, se eu tiver algum parente lá instantaneamente, com a velocidade
que nós temos a velocidade da luz, a velocidade do pensamento é milhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz, ou seja, é instantâneo em qualquer parte do universo. Então, para eles fazerem essas analogias, precisávamos de certos conhecimentos científicos. Então, essa madureza da nossa humanidade, ela chegou. E a doutrina, então, nos é apresentada. Em 1860, em fevereiro, 14 de fevereiro de 1860, Kardec, na Revista Espírita, ele vai nos trazer o seguinte conto. E esse conto, nos relata ele, foi anunciado por todos os jornais da França na época. Todos os jornais da França da época noticiaram este fato, então, que foi narrado e intitulado da seguinte maneira: O Padeiro de Dieppe. Ontem de manhã, o senhor Goubert, um dos padeiros de nossa vila, e seu pai, que lhe servia então de obreiro, lhe auxiliava, e um jovem então aprendiz recém-contratado, de 16 a 17 anos, ia começar então o seu trabalho normal, como todas as manhãs, a produção dos pães. Quando perceberam que vários objetos deixavam espontaneamente o lugar em que lhes estava designado para se lançar no batedor das massas. Então começou a voar carvão, cachimbos, velas, tudo isso foram se lançar no batedor das massas. Foi assim então que tiveram que separar sucessivamente a farinha que trabalhavam desses vários pedaços de carvão, de cachimbos, de velas e alguns outros diferentes volumes. E apesar de sua extrema surpresa, continuaram então sua tarefa. E tinham chegado a enrolar o pãozinho, enquanto, de repente, um pedaço de pá de 2 quilos, escapando das mãos do jovem padeiro, lançou-se a uma distância de vários metros. E isso foi ali o prelúdio e como um sinal da mais estranha desordem. Eram então em torno de 9 horas e até o meio-dia foi positivamente impossível permanecer no forno e na adega. Tudo foi transtornado, tombado e quebrado. O pão lançado no meio da sala de trabalho, com os tabuleiros que o sustentavam entre os detritos de toda sorte, foi completamente perdido. Mais de 30 garrafas cheias de vinho se quebraram sucessivamente, enquanto o molinete da cisterna girava sozinho com uma velocidade extrema absurda. Os braseiros, as pás, os cavaletes e os pesos saltavam no ar e executavam evoluções diabólicas de efeito. Pelo meio-dia, o alarido cessou pouco a pouco, e algumas horas depois, quando tudo entrou em ordem e os utensílios foram recolocados, o chefe da casa pôde retornar a seus trabalhos habituais. Este bizarro acontecimento causou ao senhor Rubens uma perda de pelo menos 100 francos, em torno de 500 a 600 reais nos dias de hoje. E 100 pessoas poderiam ser, se necessário, certificar-se com exatidão. Essa foi a matéria do jornal. E Kardec, então, veio trazer uma luz sobre este fato. Assim se reportou: coloquemos de lado a questão dos espíritos. Vamos esquecer que tem espíritos ali se manifestando. E não vejamos nisso senão um fenômeno físico. Então Kardec pede de início para ter esse olhar. Esquece se tem espíritos, ou seja, aquilo começou a acontecer, todo aquele fenômeno físico, os objetos voando, se misturando, se destruindo. Uma questão física, a causa ali, no momento ele fala, não temos que nos preocupar. Ele fala assim:
Isso não é o bastante extraordinário para merecer a atenção dos observadores sérios? Por que ele faz essa colocação? Porque muitos cientistas zombaram do caso, olharam o caso com desdém, fizeram risos e piadas. Mas Kardec chama a atenção para aqueles que querem olhar só o fenômeno em si, que o seja, mas com um olhar de observadores sérios. Que os sábios se ponham, pois, à obra e folheando nos arquivos da ciência, na própria ciência, que ao olhar deles tudo explica, deles então agora nos dê uma explicação racional e irrefutável do fenômeno. Isso Kardec pede a todos eles. Então dê uma explicação desse fenômeno racional e irrefutável, explicando todas essas circunstâncias. Se não podem, porque nenhum apresentou à época, então Kardec coloca, se não podem, é necessário então convir que não conhecem todos os segredos da natureza. E se somente a ciência espírita dá esta solução, porque ela deu esta solução, é preciso optar entre a teoria que explica e a que não explica nada. Então Kardec ele pega um caso verídico, com várias testemunhas, com céticas ou não ao fenômeno, não importa, mas viram o fenômeno, relatam o fenômeno, e ele pega esta informação e coloca campo de trabalho sério, um olhar sério, irrefutável e racional, uma explicação. Podem? Não podem. Então reconheço, existe uma natureza que a ciência desconhece. Os fenômenos pelos quais os espíritos podem manifestar sua presença são de duas naturezas, que se designam pelo nome de manifestações físicas e manifestações inteligentes. Pelas primeiras, os espíritos atestam sua ação sobre a matéria, que são as manifestações físicas. Vão mexer objetos, vão locomover, vão levar daqui para lá, de lá para cá. E pelas segundas, elas revelam um pensamento, mais ou menos elevado segundo o grau de depuração. Então o que Kardec está nos falando? O que Kardec falava à época para esses estudiosos sérios que buscavam entender os fenômenos espíritas à época. E diga-se de passagem que muitos deles, cientistas sérios, foram fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e ali se dedicaram com muito afinco e seriedade. Mas Kardec, quando fala aqui das manifestações para todos nós, ele explica, por exemplo, essa manifestação, porque ele evoca esses espíritos que ali tiveram e apresentaram esse fenômeno, e lá eles relataram então para a equipe parisiense de estudos que eles provocaram aqueles efeitos para chamar a atenção da ciência. Eles produziram aquele efeito para chamar, então havia um motivo inteligente para aquela manifestação. E Kardec então pergunta como eles se utilizaram dos meios que é a ciência espírita explicando o fenômeno em si. E eles falaram que era o jovem que ali estava, ele era um médium de efeitos físicos de grande potencial. E eles se utilizaram então desse fluido animal do médium, utilizando-se juntamente com o fluido deles espiritual, impregnava o material ali presente e tinha uma vida fictícia, vamos dizer assim, porque os objetos se moviam através desses fluidos que foram do médium, do rapazinho, juntamente com dos espíritos. Então, ou seja, houve uma manifestação ali de espíritos, uma manifestação inteligente, porque passava-se sim uma mensagem. Uma manifestação, Kardec nos alerta, por si só, sem um motivo, ali pode, e com certeza a probabilidade é alta de ser uma manifestação fraudulenta, ser um charlatanismo. Por isso é importante nós olharmos a mensagem.
Tudo bem, o fenômeno nos chamou a atenção, legal, bacana. E agora? Que mensagem esse fenômeno nos falou? Ah, nenhuma. Tinha mensagem nesse fenômeno, não, foi só por si. Então, acendemos o nosso alerta, nos diz Kardec. O Espiritismo é a ciência nova, então que vem revelar aos homens, por meios de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. E essas relações, nos diz Kardec, é que o Cristo então alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado, porque se tentou interpretar Jesus só com o olhar da matéria, materialmente falando. É o que nossa ciência faz hoje. Hoje nós temos uma série de documentários, estamos até agora com uma no canal History, que ele faz toda uma série sobre Jesus. E a série é muito infeliz, porque é um olhar material de Jesus. Consegue ali olhar os feitos de Jesus, mas o interlocutor, o apresentador, ele só coloca interrogações. E no final do programa, depois de muita fala, chega no final, fala que não tem explicação. Que Jesus é um homem que não se consegue explicar. Claro, com o olhar da ciência material, nós vamos ter interpretações falsas ou ininteligíveis. O Espiritismo, então, é essa chave que auxilia que tudo se explica de modo fácil. De modo fácil. A dificuldade está em nós, porque, como Kardec vai nos falar à frente, nós criamos pontos de vista, e esses pontos de vista com muita rigidez, porque o ponto de vista ele é necessário, todos nós temos, cada um aqui tem que ter seu ponto de vista, nada contrário a isto. Agora, a rigidez do ponto de vista vira um problema, e a rigidez vai nos levar ao quê? Ao preconceito. Então vamos trabalhar com uma ciência preconceituosa, aí vai haver a separação, não tem como se unir. Por isso o Espiritismo é essa chave que vai abrir essa porta, vai aproximar essa lacuna, esse abismo que existe, ele vai se fechar. O Espiritismo, então, é assim, e a ciência se completam reciprocamente, óbvio. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, como nós vimos aqui, a questão do padeiro de Dieppe. Vimos aqui, Kardec nos trouxe isso. Explicou? Não, impossibilitado de se explicar certos fenômenos só pela lei da matéria. E ao Espiritismo sem a ciência, faltaria um apoio, uma comprovação. No Livro dos Espíritos, a esse respeito, Kardec vai desenvolver o seguinte raciocínio para todos nós. Com relação às coisas notórias, às coisas comuns da vida, tudo bem, a ciência é sábia, com toda a sua razão. Tudo aquilo que matematicamente, nos números, na química, na física, possam se explicar, é fidedigno, porquanto eles sabem muito melhor do que o vulgo. Então nós não temos que aqui levantar questões no campo onde a gente não entende. Isso está ocorrendo atualmente hoje com as vacinas, infelizmente, né, nas possibilidades que ocorrem aí da vacina que nos auxilia, muitos dizendo que a vacina não é isso ou aquilo, mas tudo bem, é um ponto de vista. Mas baseado em quê? Qual o seu conhecimento? Em química, em física, no processo que se dá da vacina? Você tem um estudo para estar apresentando isso? Qual o seu ponto de vista? Da onde ele se baseia? É isso que Kardec está falando. Já os cientistas, eles têm, os sábios, eles têm baseado as ideias deles, talvez ainda rígidas, né? Talvez não sim rígidas, pontos de vista rígidos que levam ao preconceito, mas Kardec diz, no âmbito material, fidedigno. Agora, mas no tocante ao princípio do novo, das coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética, é uma hipótese. Não pode fechar um raciocínio rígido. Por isso que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos.
mesmo aquele mais inteligente, nós vemos isso na nossa ciência hoje, a fala dele nas questões espirituais é super preconceituosa. Direi mesmo que o sábio tem mais prejuízo que qualquer outro, porque ele influencia massas, não é verdade? Porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao seu ponto de vista rígido, de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. Aí Kardec nos traz, o matemático não vê prova senão na demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, natural que eles sejam dessa forma. Aí Kardec nos fala, onde eles, porém, permitir-me, sem que isto afete a estima a que lhes dá direito, o seu saber especial, que eu não tenho em melhor conta suas opiniões negativas a respeito do espiritismo. Porque o seu negativismo ao espiritismo é hipotético. Não é um ponto, não pode ser um ponto de vista rígido e preconceituoso como o fazem. Não conhecem, é desconhecido. A matemática, números, jamais vão provar o espiritismo. Ele não fala do que para aparecer de um arquiteto sobre uma questão de música. O que um arquiteto que se desenvolveu nesse estudo numa faculdade, ele entende de música? Ele coloca para todos nós pensarmos. Então ele nos fala, a ciência comum assenta nas propriedades da matéria. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Todas as suas afirmativas, prerrogativas, é tudo baseado na matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Não é o que fazem em laboratório? Não é o que eles fazem, os processos de aceleração, onde as partículas estão se chocando e produzindo subpartículas que eles desconheciam, estão ali estudando? Isso é matéria, ainda é matéria. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade. Isso é um diferencial gigantesco. De vontade própria, que nos provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. 2 mais 2 na física materialista vai ser sempre 4. Agora, quando entramos na física, na ciência espírita, desconhecemos certos elementos, esse 2 mais 2 vai começar a virar uma conta no universo quântico. Aí complicou tudo. Complica tudo para a ciência materialista. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem como. Como uma ciência que trabalha só com o materialismo vai se colocar a pronunciar-se, a falar sobre espiritismo? Como combater, como negar o espiritismo? Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não. Olha, Kardec fala, o julgamento da ciência, se ele é favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Nenhum peso poderá nos ter. E o Chico, no livro Consolador, eles fizeram essa pergunta a Emmanuel. Falaram assim, a seguinte questão: tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Ou seja, o espiritismo sem a ciência terrestre não vai conseguir caminhar? Aí ele fala assim, essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. De modo algum. O concurso científico sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Olha, Emmanuel coloca aí o sentimento, ciência e sentimento. Aí começou a adentrar a doutrina espírita, porque a doença, a ciência fria e calculista, ela por si só não tem como fazer uma leitura da doutrina espírita, não tem sentimento. Os próprios cientistas se usam disso. Eles falam que a ciência ela é fria e crua e revela ali a verdade. Essa é a fala da ciência, nossa ciência atual hoje, não condiz com a doutrina,
com a ciência da doutrina espírita. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, o que a nossa ciência materialista ela fez quando ela descobriu que poderia remover o núcleo atômico? Que experiência que eles fizeram para a humanidade? Lançaram 2 bombas em Nagasaki e Hiroshima. E lá foram estudar os efeitos, as radiações, as consequências de uma destruição. E vibraram com os resultados, porque era o objetivo alcançar aquilo, e aquilo foi alcançado. Então a ciência do mundo, ainda que deseja continuar sendo comparsa da tirania e da destruição, o Espiritismo precisa dessa ciência? Vamos fazer reflexões profundas? Precisa? Agora, que não quer mais continuar com esse papel, agora quer uma ciência que quer auxiliar a evolução, ajudar a humanidade, aí sim, a ciência espírita, o Espiritismo vai abraçar com muito carinho e respeito toda esta ciência. E assim, tem absoluta necessidade do Espiritismo, sim, esta ciência, que quer se renovar, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos. Então é uma ciência com coração, que quer trazer luz à humanidade, na sagrada melhoria das características morais do homem. Porque o trabalho desta ciência em nos revelar tudo isso, como vamos ver à frente. E Kardec então finaliza: dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma. E porque não a encontra debaixo desse escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não o vê a evolar-se como um gás, quando ele rompe ali a pele, não sai um gás, como se fosse a alma escapando, conclui então que a alma não existe, colocando num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem a razão, então, contra a opinião universal dos espíritos? Quem tem a razão? Kardec pede-nos para todos nós fazermos essa reflexão. Não vedes, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência materialista. Isso é muito importante que Kardec está nos revelando aqui. Precisamos ainda separar. Precisamos. Porque a ciência materialista, ela ainda foca, o principal é o armamento dos países. Estamos vendo agora, nesse momento, a ciência se colocando para que a tecnologia mais avançada, que possa destruir mais rapidamente o próximo, seja o dominador do planeta, seja o primeiro país armamentista a ter o poder. É esta nossa ciência materialista ainda que predomina. Mas a ciência espírita, que há de vigorar em todo o planeta, porque esse é o nosso progresso. Mas esta ciência do materialismo ainda não condiz com o Espiritismo. O homem que julga infalível a sua razão está perto do erro. Olha como Kardec termina essa frase. Isso está no Livro dos Espíritos, logo na introdução, no capítulo 7 da introdução. Todo esse material aqui é muito mais do que isto aqui. Aqui a gente faz um pequenino resumo para as nossas reflexões. Então, a ciência e a religião não puderam até hoje estender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente, então, se repeliram. Falta, então, como encher esse vazio e haver esse traço de união. E esse traço de união, essa porta que se abre com a chave do Espiritismo, é a ciência espírita. Assim como a ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, como nós estamos vendo, o objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Nós temos um material riquíssimo de Ian mais de 3.000 casos comprovados
de estudos em universidades sobre a reencarnação. Essa continuidade, essa existência que não cessa, mostrando que os espíritos, ainda trazendo nas suas mentes, ainda na infância, num período no máximo de até 7 anos de idade, todas essas crianças estudadas por Ian Stevenson, trouxeram relatos incontestáveis. Nós temos muito desses relatos sobre reencarnação no livro, no YouTube, propriamente dito, com vídeos, com familiares ali se colocando. Foram de estudos, não só do Ian Stevenson, como de outros dos seus pupilos, que continuam esses estudos em universidades. Quer comprovação mais séria do que esta? Então, a ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. E, ora sendo essas leis obras de Deus, não podem se contrariar. Se o princípio é Deus, ciência e religião têm que caminhar sempre junto. E o Espiritismo, então, realiza, como ficou demonstrado no capítulo 1, no item número 30, sobre o Consolador prometido, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Todas as condições. Quando nós pararmos para lermos essa mensagem de Jesus na íntegra, sem um ponto de vista preconceituoso, porque podemos deturpar esta mensagem se assim fizermos, mas lermos na íntegra e buscarmos esse olhar com essa integridade a doutrina espírita, vamos ver isto aqui. É o Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, nunca o foi. É para todos, é para toda a humanidade. Agora, a humanidade que não tem aceitação para com o Espiritismo, aí é diferente. Mas o Espiritismo é para toda a humanidade. Se respeita o livre-arbítrio. E também não é de concepção humana. Muitos se enganam, foi Kardec. Não. Com muito carinho e respeito que nós temos a Kardec, porque esse espírito reencarna para trazermos, codificando todo um material que não é concepção humana, ou seja, de homens encarnados. Ela vem do plano espiritual. Ninguém pode dizer então seu Criador. Ninguém, não tem um Criador. Agora, é um fruto de ensino coletivo dos espíritos. Coletivo em que sentido? Se nós formos buscarmos, principalmente na revista espírita, sabe como Kardec buscava toda essa informação para ele montar o seu compêndio, fazer toda a sua avaliação? Nós temos material dos Estados Unidos, temos material aqui do Brasil, temos material do continente africano, da Europa, temos da Rússia, de vários outros países aqui, que eu não me lembro, posso aqui estar me enganando na minha fala, não quero cometer esse erro, mas todos os países ali, praticamente quase todos os países da Europa, Kardec trocava cartas, correspondências, mandando perguntas, e médiuns de diferentes posições, de diferentes modos de se manifestar, traziam as respostas com o mesmo sentido. Nada retira do Evangelho. E quem o preside? Tem alguém que preside? Tem. Finalmente. Quem é que preside? O Espírito Verdade. Que ninguém pode vê-lo, mas ele estará convosco por toda a eternidade. Foi assim que Jesus se referiu ao Espírito Verdade? Nada retira do Evangelho, antes o completa e elucida. Como entender Jesus, todo o seu ensino espiritual para o espírito imortal, se estivermos presos à matéria? Não vamos compreender Jesus. Vamos ficar como a ciência. Com o auxílio das novas leis que revelam, conjugada essas leis, as que a ciência já descobrira, faz-se compreender o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Conjugada as leis que a ciência já descobrira. A nossa ciência hoje
com toda a tecnologia no campo da astronomia, nós descobrimos mais catalogados ali, provados, identificados, mais de 5.000 planetas. Até então, na década de 70, pegando ali de 80, porque esses estudos começaram na década de 90, nós só considerávamos 9 planetas. E ainda, por questões preconceituosas ou não, existe ali toda uma mentalidade científica preconceituosa nesse campo, que tomaram a decisão de ainda rebaixar o planeta, Plutão, para que então ficasse só conhecido de nós 8 planetinhas. Agora não, são 5.000 planetas já catalogados e descobertos. E Allan Kardec, na Revista Espírita, ele vai entrar através da permissão de São Luís, que coordena, ele que é o presidente espiritual, assim ele se coloca, São Luís, ele é o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele que dá as permissões, ele é evocado, São Luís pede a permissão neles. E Kardec então tem comunicações com seres que vivem em outros orbes, que não vivem aqui na Terra, e se comunica com todos eles, provando o quê? Que existem vidas em outros mundos. A questão é, o que a nossa ciência está buscando? Uma vida material como a nossa aqui? Aí fica complicado. Precisamos derrubar esse olhar preconceituoso. E é o que ele nos fala aqui. Admite então essa possibilidade, derruba essa incredulidade dos vários mundos habitados, por exemplo, das vidas sucessivas. Tudo isso é abordado pelo Consolador. O Espiritismo não é somente uma ciência de observação, mas também do sentimento e do amor. Aqui entra o diferencial, pois que se dirige ao mesmo tempo à inteligência e ao coração. O Espiritismo, ele é visto como uma religião? Kardec vai falar assim, não. Como uma religião ortodoxa, onde temos que ter templos religiosos, com todo aquele ritual, com todas aquelas circunstâncias que envolvem esse templo, aonde temos que ter um líder, e desse líder subdivisões, aonde se tem determinados cargos, tem hierarquias, não é. Kardec vai falar para todos nós, não. Agora, que religião é a doutrina espírita? E isso, quem vai trazer essa luz para todos nós, vai ser no livro também O Consolador, com questões que foram levantadas em Emmanuel, para que possamos compreender com essa profundidade que Emmanuel nos traz, porque a resposta de Kardec a esse respeito vai ser a mesma, só que Emmanuel aqui, com a sua luz divina, de espírito luminoso, ele nos traz esclarecimentos que vão coadunar com certeza com o pensamento de Kardec. Então pergunta-se, em face da ciência e da filosofia, como interpretar então a religião na atividade da vida humana? O que é religião então? Religião é o sentimento divino. Ele já nos começa respondendo assim. Religião é esse sentir, essa aliança, essa comunhão com um sentimento de amor, de fraternidade, de respeito. Olha, já começou a envolver algo, cujas exteriorizações são sempre o quê? O amor, nas expressões mais sublimes. Então, quando eu me coloco no campo religioso, e que eu falo de religião nesse intento em que o meu sentimento, ele tem religiosidade, que essa é a religião espírita, aí eu começo a desenvolver em mim o amor. O amor em que sentido? Dentro das minhas possibilidades. E que possibilidades são essas? Do respeito com a natureza, com as criaturas, por mais pequeninas que o são, com toda a criação divina. Se eu amo e respeito a Deus, eu amo Deus,
eu preciso respeitar e conviver pacificamente com todas as suas criaturas. Senão eu estou me iludindo a respeito de religião. Frequento um templo religioso, digo que tem uma religião que vira só uma palavra, vira só um título, mas não tem profundidade, não tem sentimento no nosso coração. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. Essa é a ciência. A ciência não é a experimentação? Não é experimentando, desenvolvendo, mas se une a essa filosofia. Que é a filosofia? Os questionamentos. Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que fico enfermo? Por que eu tenho que melhorar? Por que eu tenho que reencarnar várias vezes? Por que eu não posso estar em um outro orbe melhor? Eu crio um mundo filosófico que, operando junto com essa ciência, vai fazer com que esse trabalho de experimentação e raciocínio eu vá buscar. E eu vou buscar o quê? A religião que edifica e ilumina os sentimentos. Retificar é aquilo que já está construído. Nós já estamos prontos. Quando se pergunta a espiritualidade no Livro dos Espíritos, para que a reencarnação? Eles falam assim: para nós ocuparmos aquilo que nos cabe na obra divina. Nós temos um trabalho a realizar, mas nós precisamos o quê? Nos retificarmos. Porque nós somos criados por Deus na simplicidade e na ignorância para irmos construindo-nos esse sentimento, buscando esse equilíbrio, como vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, que ele vai nos falar deste equilíbrio. E ele vai falar então: as primeiras se irmanam na sabedoria, que é a ciência e a filosofia. É na sabedoria, é a busca de realizar, experimentar, entender, perguntar. A segunda é a personificação no amor. Religião não tem tititi, tatatá, não tem. É o amor. Se nós não estamos dentro desse sentimento, frequentando na casa religiosa o amor, as duas asas então são divinas, com que a alma humana então ela vai penetrar um dia nos pórticos sagrados então da espiritualidade. Precisamos compreender isso. Podemos tomar o Espiritismo, simbolizando desse modo, como um triângulo de forças espirituais. Olha a figura que ele vai nos trazer. Um triângulo. Imaginemos agora um triângulo. Temos a base e dois vértices laterais. Esses dois vértices laterais, um é a ciência e o outro é a filosofia. Esses dois vértices são fincados na terra do nosso coração. São fincados na terra. Os dois vértices se vinculam à terra. E nós temos o que agora? Uma base no nosso coração, que é o amor. A religião é o amor, é a base. E toda essa energia dos dois vértices da busca, das pesquisas, do saber, se vinculam, buscam a religião, e a religião ligada ao amor nos vincula a Deus. E se forma então esse vértice que vai para o alto. E é neste vértice que nós temos que nos concentrar. Porque nós chamamos a nossa casa espírita de centro espírita. Centro espírita. Isso tem um porquê. É porque aqui, nesse momento, está ocorrendo isso. Se centraliza as energias do amor, da harmonia, da paz, da confraternização, da solidariedade, da fraternidade, e vai se espargir para o nosso planeta através desse vértice que chega ao alto. E ao alto vai fazer esse processo de chegar a todas as comunidades, a todos os lugares aonde houver um aflito,
um irmão sofredor. Nós estamos aqui cooperando nesse vértice, centralizando. É o ato de centralizar a energia. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, sempre nobre, sempre perguntando, aprendendo, sempre, como os outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Agora, no aspecto religioso, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Fechou. Emmanuel fechou todo esse estudo perfeitamente. Com Kardec, com a espiritualidade. Esse é o âmbito, esse é o olhar do Espiritismo como religião. Pesquisando, estudando a relação, a ciência do mundo material com o mundo espiritual. Há uma relação fortíssima, é intrínseco essa relação, é muito forte. E a consequência disso, aí entra a questão da religiosidade, da religião espírita, que é o que? Constituir a restauração do Evangelho de Jesus no nosso lar. Que possamos assim, meus irmãos, buscarmos sempre em nossos corações, por mais ciência que possamos ter, por mais conhecimentos belíssimos que possamos ter, mas a espiritualidade sempre nos faz o alerta, sermos úteis. O trabalhador é o trabalhador que faz do trabalho a utilidade de espargir esse sentimento de amor para com o próximo. Aquele que se coloca como trabalhador e fala que é um trabalhador do mal, ele está usando um termo belíssimo do trabalho, numa atitude infeliz, que nem se condiz. Utilizarmos a nomenclatura de trabalhador. Que possamos sim, cada um de nós fazermos essas reflexões. Temos nossos pontos de vista que é muito natural, mas sem a rigidez que possa criar qualquer preconceito que venha danificar, que venha destruir esses sentimentos nobres que a doutrina espírita nos dá a possibilidade de nós alcançarmos. Que a luz do Mestre nos ilumine a todos.